Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que já é nosso parceiro da Terapia na Palavra e você que está nos assistindo agora esse vídeo pela primeira vez, eu quero aqui trazer para você um tema que me chamou bastante atenção essa semana, né? E é uma palavra que muitas das vezes nós estamos escutando muito nesses últimos tempos, né? Que se diz, a palavra é destravar. Ou seja, a gente liga hoje a televisão, acessa aí qualquer canal e muitos deles estão falando, até mesmo na internet, né? Se você quer destravar sua vida, se você quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, fora meio que da curva, vamos dizer assim, né? Todo mundo hoje tem a receita do sucesso. Porém, eu quero aqui, sem agredir ninguém, sem ir contra a filosofia de ninguém, eu quero deixar minha contribuição, né? Deixar minha contribuição para você também sobre o que é realmente uma vida bem-sucedida, o que é realmente uma vida destravada, vou usar esse termo que está na mídia hoje, tá? Vamos lá, anota aí, antes disso, eu sempre digo, pega uma caneta, um papel, para que você anote aí palavras que vão falar ao seu coração, palavras que vão tocar, né, o seu espírito. E além disso, os versículos que muitas das vezes eu deixo aqui, capítulos, versículos da palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre dois princípios, é muito simples, tá? Muito simples. Eu vou te falar hoje sobre dois princípios que, se você colocar em prática, eu não sei a situação que você se encontra, eu não sei a situação que você se encontra espiritualmente, eu não sei a situação que você se encontra financeiramente, né? Nem dentro do seu relacionamento, ou até mesmo a sua situação particular, você e você, né? Isso é muito importante dizer, porque muitas vezes a gente fica falando sobre o mundo e todas as outras coisas e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmo, para ver como que realmente nós estamos, como que realmente eu estou, como que tá as minhas emoções, os meus sentimentos, como que está a minha saúde emocional, minha saúde espiritual, não é bem verdade? Então vamos lá, vamos começar lendo Mateus capítulo de número 22, versículo de número 37. Veja, preste bem atenção, pegue uma caneta e um papel, anote, medite sobre isso. Eu não estou falando aqui sobre religião, estou falando aqui sobre princípio, que se você colocar em prática, pode mudar a sua forma de enxergar o seu próprio meio, pode mudar a forma das suas ações, das suas atitudes e, consequentemente, mudar a sua vida. Então vamos lá, Mateus 22, versículo de número 37. Estamos falando aqui de dois princípios que irão mudar a sua vida se você colocar em prática. Então vamos lá, Mateus 22, 37 diz assim: ele lhe disse, você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma e com toda a força. Preste bem atenção, esse é o primeiro princípio de uma vida bem-sucedida, de uma vida saudável, de uma vida destravada, de uma vida curada, de uma vida
liberta. Qual que é o primeiro princípio? Amar a Deus de todo o seu coração. Aqui quando ele fala coração, ele não está falando do músculo coração, do membro coração. Eu já tenho inclusive um vídeo, uma pregação gravada sobre isso lá no canal no meu canal do YouTube. Procura lá que você vai entender o que realmente significa a palavra coração na Bíblia. Amém? Então vamos lá. Nós estamos dizendo aqui o primeiro princípio para uma vida bem-sucedida: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a sua alma. Que fala sobre sentimentos. Alma aqui na Bíblia fala sobre sentimentos, fala sobre emoções, fala sobre entendimento, tá? E com toda a sua força, com toda a sua força. Esta, melhor dizendo, é a maior palavra e mais importante. Aqui em algumas traduções, tá? A palavra está dizendo princípio. Então, traduzindo aqui para nós, neste momento está dizendo assim: amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com toda a força. Este é o maior princípio. E o segundo princípio semelhante a este, a Bíblia diz: você deve amar o próximo como a si mesmo. Olha só, você deve amar o próximo como a ti mesmo. E na sequência, a Bíblia diz assim: toda a palavra e os profetas são dependentes desses dois princípios. Olha que interessante. Aqui não está falando simplesmente de religião. Aqui não está falando de denominação, né? Aqui não está falando de X ou Y. Não. Aqui está falando de dois princípios essenciais e primordiais para a vida de um ser humano. Primeiro princípio: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu conhecimento, com todos os seus sentimentos e pensamentos. Veja, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são dois princípios que, se você conseguir entender, se tocar o seu espírito aqui agora, você vai fazer uma revolução na sua vida. Porque percebe, pensa comigo, como que seria a nossa sociedade hoje, nossa cidade onde nós moramos, nosso país onde nós residimos, a nossa comunidade, talvez a nossa escola, nosso colégio, a nossa empresa, a nossa família. Como seria a nossa vida em si se nós praticarmos esses dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo? Ou seja, se eu começo a analisar esses versículos, eu vou entender que em primeiro plano, em primeiro lugar, está quem? Não está meu patrão, não. Não está a minha mulher, não. Não está os meus filhos, não. Não está minha empresa, não. Em primeiro plano, em primeiro lugar, que é o primeiro princípio, a base de tudo, está o quê? Amar a Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, amar o meu próximo como a mim mesmo. Percebe? Se eu começo a entender isso, eu começo a parar para pensar: pera lá,
Veja bem, se a Bíblia está dizendo que para mim ter uma vida saudável, próspera, livre e destravada, eu tenho que ter esse entendimento de quem realmente é Deus. Eu tenho que buscar a conhecer esse Criador que do nada, com o poder da palavra, ele fez todas as coisas. E eu tenho que também entender que o segundo princípio, ele me diz que eu amando o meu próximo como a mim mesmo, eu vou fazer o que com isso? Vai acontecer o que isso tudo? Veja, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, começa a fazer uma analogia você. Começa a fazer uma analogia. Pensa bem. Pensa nas suas ações. Pensa nas suas atitudes. Pensa nas suas decisões, que muitas delas, né, tomamos em prol só a benefício próprio, não pensando no outro, seja ela qual for, qual área for, financeira, relacional, espiritual. Pensa bem, faz uma analogia. Eu não estou aqui julgando ninguém, muito pelo contrário, estou aqui fazendo uma analogia eu mesmo, né, juntamente com você aí. Então veja, a palavra do Senhor diz que eu tenho que amar a Deus como todas as coisas, ou seja, amar a Deus como todas as coisas. Não, como todas as coisas, desculpa, usei a expressão errada, mas amar a Deus acima de todas as coisas, né? E após isso, amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu já começo aí. Primeiro, eu amo a Deus, porque Deus ele me dá esse entendimento. Deus ele me dá esse entendimento de amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não amar a Deus em primeiro plano, eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo, nem amar a mim, porque para mim amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim primeiro, percebe? Eu tenho que fazer uma introspecção na minha vida, ver aquilo que eu carrego, né? Traumas, decepções, frustrações, ira, ódio, raiva, ressentimento. Como que eu vou amar o outro? Como que eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou amar de repente o meu cônjuge? Como que eu vou amar de repente o meu colega de trabalho? Se eu carrego dentro de mim ressentimento, ódio, ira, rancores, tudo isso. Então eu primeiro eu preciso buscar a Deus, para que Deus faça uma limpeza no meu coração, para que Deus faça uma limpeza nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, para que eu consiga amar o meu próximo como realmente a mim mesmo. Porque se dentro de mim tem ódio, tem rancor, tem ressentimento, tem tristezas, tem amarguras, o que eu vou dar para o meu próximo? Se dentro de mim tem traumas que não foram resolvidos, o que eu vou dar para o meu próximo? Eu vou amar o meu próximo? Não. Eu vou muitas das vezes replicar no meu próximo tudo aquilo que fizeram comigo, inconscientemente. Então percebe? É um fato interessante, né? Imagina comigo, faz um pensamento comigo. Imagina se existe uma lei aqui no Brasil, né? Que eu moro aqui no Brasil. Não sei de onde você está escutando esse vídeo, mas imagina se a lei do Brasil fosse amar a Deus para todo cidadão brasileiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Imagina se existisse a lei no Brasil. Essa lei existe, que é chamada de princípio. E esse princípio ela não vem do Brasil, não vem dos Estados Unidos, não vem de país nenhum aqui da Terra. Ela vem do reino dos céus, que é o mais importante ainda. Mas muitas vezes o ser humano ele tem uma dificuldade de se atentar para determinadas coisas, ou ele só começa a pôr em prática quando ele é penalizado por algo, né? Lembra, existem leis nos nossos países, por exemplo, que nós começamos a usar só depois que entendemos que se não usássemos, levaríamos a multa. Lembra?
né? Lembra da lei do cinto de segurança? Uns anos atrás ninguém usava cinto, então constituiu-se uma lei. É obrigatório usar cinto de segurança dentro do veículo, porque se não usar vai levar multa, né? Então foi difícil entender isso. Depois começamos a entender que era para o nosso próprio bem. E aquilo que Deus escreve na palavra, na Bíblia, é para o nosso bem. Não é uma lei porque Ele é um Deus ruim, um Deus mau, um Deus penalizador, um Deus que vai colocar uma multa. Não, não é isso. Ele escreve por quê? Porque Ele não quer que seus filhos sofram. E toda desobediência na Bíblia, quando ela fala sobre desobediência, isso não está relacionado a Deus, está relacionado ao ser humano infringir um princípio bíblico. Então presta bem atenção em relação a isso, tá? Hoje nós vivemos num mundo hoje que pagam-se fortunas para mentorias, para um monte de situações hoje. Eu não sou contra isso, tá? Eu tenho formação também de mentor, eu tenho formação de coach, eu tenho várias formações. Não sou contra isso. Porém, o que eu quero dizer aqui é que é tão simples, sabe? Aquele alto preço para mim e para você ter uma mentoria que vai destravar a nossa vida e que vai nos manter numa vida protegida, numa vida sadia, aquele alto preço, ele já foi pago. Ele já foi pago, ó. Ele já foi pago. E foi pago com sangue. Foi pago com sangue. Foi o sangue de Jesus. Jesus pagou para mim, para você, para nós termos uma vida segura, uma vida destravada, uma vida sadia. Não é, porque você tem uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de abundância. Não. Onde está escrito isso aqui? Fala para mim onde está escrito isso aqui. Eu e você, nós nascemos para ter, sabe qual mentalidade? A mentalidade de Cristo. É isso aqui, ó. Tá aqui, ó, de Cristo. E hoje eu tô te dando 2 princípios, tá? Tô te cobrando nada para isso, porque o preço já foi pago. 2 princípios para você ter uma vida protegida, uma vida destravada e uma vida de excelência, uma vida próspera e bem sucedida. Primeiro princípio, amar a Deus. Vamos voltar lá em Mateus 22:37. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Segundo princípio, amar o teu próximo como a si mesmo. Porque a Bíblia vai dizer, esses 2 princípios são dependentes. Esses 2 princípios, ó, a Bíblia diz assim, que toda a palavra, está escrito aqui, a minha tradução aqui é a tradução hebraica, Bíblia hebraica completa. Toda a palavra e os profetas são dependentes desses 2 princípios. Então veja, sua vida, minha vida, depende desses 2 princípios. Tá? Vamos ver o que está escrito lá agora em Gálatas. Anota aí, Gálatas 6, capítulo 6, versículo de número 7. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos lá. É bom caminhar, né? É bom destravar a mente, né? É bom destravar as coisas que muitas vezes nós escutamos, que queira ou não queira, acaba entrando no nosso coração. Porque você tem uma mente de escassez, você veio de uma família pobre, você veio de uma família de falência. Veja, sabe de onde você veio? Sabe? Vou te dizer para você de onde você veio. Você veio daqui, ó.
do coração de Deus. Do coração de Deus. Tá? Vamos lá para Gálatas, capítulo número 6, versículo de número 7. Está escrito assim: não se iludam, ninguém faz Deus de bobo. A pessoa colhe o que semeia. Quem continua a semear no campo da velha natureza, a fim de cumprir suas exigências. Quais têm sido as suas exigências nesta vida? Faz uma anamnese de você mesmo. Quais têm sido as suas exigências? Quais têm sido os seus princípios, os seus propósitos? Os seus princípios, os seus propósitos, eles estão fundamentados nesses dois princípios, que eles são fundamentais, eles fundamentalizam toda a palavra e os profetas. Faz uma análise. Aqui está escrito: mas quem semeia no campo do Espírito, colherá do Espírito para a vida eterna. Mas quem cumprir as suas exigências, ou seja, aquele que semeia, querendo colher as suas exigências, posteriormente colherá destruição, porque está semeando na velha natureza, está semeando na consciência ainda da velha natureza, com o entendimento da velha natureza, ou seja, ainda não renovou a mente, não teve ainda uma metanoia na mente, no coração, de entendimento, que basta 2 princípios apenas. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 37. 2 princípios apenas. Pensa comigo, é só isso. Coloca isso em prática, mas coloque em prática. E dê o tempo da semente frutificar. De repente você teve uma vida inteira aí semeando na carne, semeando em conceitos errados, semeando em princípios, em propósitos errados, dentro de falcatruas, de mentiras, de adultério, de prostituição, de conceitos errôneos, de mentiras, de buscando muitas vezes o seu bel prazer, não se importando com o seu próximo, falando até de Deus, mas não se importando com o seu próximo. O que importava muitas vezes é se você ganhava alguma coisa, se para você estava bom, se para você estava satisfeito, não se importando com o outro. Então você estava violando um princípio do reino dos céus, um princípio da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a você mesmo. Você gosta que alguém mente para você? Então não mente para o outro. Você gosta que alguém rouba você? Então não rouba o outro. Você gosta que alguém traia você? Então não traia o outro. É simples assim, não tem segredo, tá tudo revelado aqui, ó. Põe isso, faz um propósito na sua vida a partir de hoje. Não, a partir de agora, eu vou pegar esse ano de 2024 e vou colocar esses 2 princípios aqui na minha vida. Vou amar Deus, vou buscar entender quem é esse Deus criador dos céus e da terra, e eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Não vou fazer nada para ninguém que eu não queira que o outro faça para mim. Faz isso comigo, faz esse propósito para a sua vida. Depois você me conta o seu testemunho. Depois você me chama aí no direct e me conta o seu testemunho. Certo? É simples assim. Começa a analisar o que seria do seu relacionamento. O que seria da sua família. O que seria do seu trabalho, da sua sociedade, dos seus amigos, da sua mulher, dos seus filhos. Se você pegar e começar a colocar esses 2 princípios em prática, tá? É que infelizmente a gente
nós nos preocupamos mais com o outro, né? Porque o outro fez isso comigo. Porque o outro mentiu para mim, o outro me traiu, o outro me pagou o que devia, e um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, já que o outro fez isso para mim, também vou fazer. Besteira. Eu também pensava assim, sabia? Pensava. Pensava assim, ficava chateado, ficava bronqueado com o que as pessoas fizessem para mim. Falava, caramba, eu não faço isso com as pessoas. Eu tento na medida do possível, né? Eu não sou o mártir aqui, não. Longe disso, tenho muito que aprender ainda. Mas eu ficava muito bronqueado. Eu falei, caramba, porque eu sempre busco dar oportunidades. E por que isso que está acontecendo, né? Mas pensa uma coisa. É a pessoa que está semeando. Aquilo que ela semear, ela vai receber. Então, se eu semear também aquilo que ela está semeando em mim que não é bom, eu também vou receber aquilo que não é bom. Percebe? Porque a Bíblia também diz, né? Deus também fala que aquele que nos abençoar, aquele que me abençoar, aquele que te abençoar, vai ser abençoado. Aquele que não me abençoa, aquele que não te abençoa, não vai ser abençoado. É a lei da semeadura. É o princípio. Está relacionado. Porém, os dois princípios que fazem alicerce, os dois princípios, melhor dizendo, que são a fundação da lei da semeadura, grava isso aí, escreve isso aí. Os dois princípios que são a fundação para a lei da semeadura é Mateus 22:37. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Certo? Esses são princípios, é a fundação. A partir desses dois princípios, então, aquilo que eu semeio, eu colho. Começa por aí. Percebe? Então, eu faço um desafio para você hoje. Começa a colocar em prática na sua vida isso. Para você ver se a sua vida não destrava. Para você ver se o seu relacionamento não muda. Aí você pode estar falando assim, não, cara, para mim não tem mais jeito, já fizeram isso comigo, já fizeram aquilo comigo, a sua vida depende de você. A sua vida depende de você. A sua vida depende de você, não do que o outro está fazendo com você. Eu gosto de uma frase que diz assim, né? A questão não é o que o outro fez comigo, a questão é o que eu vou fazer com aquilo que o outro fez comigo. Amém? Vamos encerrar aqui por hoje? Vamos? Qualquer coisa me chama aí no direct, né? Compartilha esse vídeo, vai lá, se inscreve também no canal do YouTube, assim você também colabora para que a Terapia na Palavra chegue na vida de outras pessoas também, tá bom? Então, assim, o meu pedido para Deus é que Deus toque no seu coração, arranque do seu coração todo ódio, todo ressentimento, toda raiz de amargura nesta hora, em nome de Jesus, e que você consiga entender que a sua vida, ela pode ter uma reviravolta. Sua vida, ela pode destravar. A sua vida, ela pode ser bem-sucedida. Não tem a ver com seu pai. Não tem a ver com seu pai. Não tem a ver com sua mãe. Não tem a ver com seu histórico. Aí você fala, Carlos, mas como não tem a ver? Não tem a ver. A partir do momento que chega o conhecimento para você, não tem a ver mais. Não tem a ver mais. Se você estiver precisando de um atendimento, de uma terapia, alguma coisa, me procura, tá? Seja da parte da psicanálise, seja da parte espiritual, me procura, vamos conversar, vamos buscar essa direção para a sua vida. Porém, hoje foi dada uma direção exemplar para você.
Resumindo e fechando aqui, 2 princípios para transformar a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Não faça para o outro o que você não quer que o outro não faça com você. Amém? Fique com Deus e continue conosco. Até o nosso próximo vídeo.